Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, nós te louvamos e agradecemos, e nós oramos, ó Deus, para que o Teu Espírito Santo possa ministrar ao nosso coração e renovar a nossa mente, para que nós possamos experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, para que nós possamos fluir em cada quadrante das nossas vidas, Pai, inclusive na financeira, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então veja, aqueles que estão conosco aqui semanalmente, é algo que nós não costumamos abordar muito, né? E, enfim, então, quantos me dão liberdade para falar algumas questões financeiras aqui? Quantos dão? Alguns estão mais ou menos assim, mas eu vou falar. Então vamos começar aqui. Projeta para mim Isaías capítulo 1, verso 19. Olha o que diz a palavra de Deus: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta. Que poderosa essa palavra. Não é uma palavra qualquer, é uma palavra que, quantos creem na palavra de Deus? Então está dizendo, se você quiser, você pode comer o melhor dessa terra. Então veja, mas tem muitas outras coisas que a palavra de Deus diz, e nós ensinamos tantos outros princípios, que os irmãos vão sendo transformados e tudo mais, mas às vezes eu vejo que muitos na área financeira, eles ficam patinando, assim como outros patinam no casamento, assim como outros patinam nos relacionamentos, assim como patinam em gerar vidas. Mas veja, se nós não entendermos a palavra de Deus, os princípios dela, e decidimos no nosso coração aplicar, praticar elas, para que elas se tornem um estilo de vida, e aí você vai ser bem sucedido. Não foi isso que nós aprendemos hoje? Então veja que tem tantos outros princípios, pode deixar projetado aí, não tiraram não, né? Então tem tantos outros princípios, que você, se você não conhece, vai fazer os nossos cursos, vão conhecer, né? Alguns poderosos que a palavra de Deus ela enfatiza, né? Então ela fala assim, para o marido amar a sua esposa como Cristo amou a igreja. Então veja, ela está falando para você amar, para você fazer, para você ter uma atitude. Tem tantas outras que diz o honrar pai e mãe, ou seja, honre, faça. Então tem tantos outros princípios dentro da palavra de Deus, que eles estão dizendo, faça, honre, ame, e são inúmeros, né? As esposas para se submeter ao marido, e algumas falam, eu não, mas submeter é estar debaixo da missão do marido. Quando você entende isso, algumas até adaptaram, falando, não, ele é o cabeça e nós somos o pescoço. Oh Deus, misericórdia. Mas veja que esses princípios que nós vemos, sempre está falando, honre, ame, né? Submeta-se. Mas, aqui em Isaías, talvez não conheço outro que dá essa opção. Dá uma opção aqui. Que opção, pastor? Se quiserdes. Ou seja, aqui você é livre. Nesse quesito de você comer o melhor dessa terra, é você que decide. Você que vai definir. E muitos aqui, talvez eles até querem prosperar. Mas durante anos e anos, por conta de contexto familiar, por contextos culturais e tantas outras coisas, foi ser introjetado dentro de você uma mentalidade que talvez você nem saiba que você tenha. E aí quando fala a respeito de prosperidade, né, alguns falam, eu quero, mas nunca consegue. Por quê? Quantos querem prosperar aqui? Dá um glória a Deus aí. Todo mundo dá um glória a Deus, então é algo que todos querem. Todos querem, mas por que alguns rompem nessa área e outros não? Por quê? Porque Deus faz distinção dos filhos?
Faz ou não? Não faz. Então por que uns eles rompem e outros parece que patinam? Então veja, tem algumas questões que nós precisamos entender, que Deus ele deixa claro e outras não. Congregar é uma delas que Deus deixa claro, a palavra de Deus deixa claro. Projeta para mim Hebreus 10, 25. Então tem algumas questões que não acontecem de hoje, é de muito tempo atrás. Olha o que diz aqui: não deixemos de congregarmos-nos como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Então veja, que está falando de dia se aproxima, Jesus está voltando, mas muitos nem congregar quer. Esse era um problema de 2000 anos atrás, e que muitas vezes acontece até os dias de hoje. Então vai ter as oportunidades de você crescer, de você avançar, que você que define. Então muitos participaram do jejum, definiram, eu vou participar, participaram, outros não. Nós vamos começar os nossos cursos, você define se você vai fazer ou não. Nós vamos ter as nossas conferências, você define. Então tem coisas que muitos abraçam e vão com tudo, mas outros ficam ali. Então veja, dentro desse contexto, então a Bíblia é muito clara em alguns princípios, quando ela está falando, olha, ame seu marido, honre seu pai e a mãe, submeta-se ao seu cônjuge, seu esposo, mas aqui, volta lá em Isaías lá, 1:19, deixa eu tomar uma aguinha que estou meio rouco. Aqui em Isaías não, se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então veja, Deus não faz distinção entre os seus filhos. A promessa é para aqueles que creem. A promessa é para aqueles que se posicionam, diante de alguns princípios. Ah, pastor, mas e a graça? A graça, a salvação já te alcançou, mas existe algumas entrelinhas, que quando você se posiciona, você se torna vencedor, não no porvir, mas também no que diz respeito dessa terra. Então, no que diz respeito dessa terra, tá, pastor, então, o que eu estou fazendo de errado? Às vezes você não está tendo uma atitude errada, simplesmente você não teve a revelação, simplesmente você não renovou a sua mente, simplesmente você está sendo escravo do dinheiro, você ainda está aprisionado na questão financeira, porque Deus ele quer te prosperar. Fala para a pessoa do seu lado, Deus quer te prosperar. Então veja, Deus deseja que todos prosperem. Mas se você quiser uma vida sem prosperar, você pode também. Fala, ah, pastor, eu acho que eu estou nessa daí. Eu não estou querendo, mas estou vivendo como? Então veja, você pode rejeitar a bênção de Deus na sua vida, você não vai perder a salvação por isso. Fala, não, eu quero viver assim mesmo. Eu acho que a riqueza, eu posso me desviar, então é melhor ficar assim. Esse é um tipo de pensamento. Eu penso que Deus quer te prosperar para que você seja um abençoador. Quantos creem nisso? Então veja, deixa eu falar aqui alguns pontos aqui. Primeiro ponto, abandone o medo de prosperar. Fala, ah, pastor, eu não tenho medo de prosperar não. Será? Porque assim, muitas pessoas, elas querem prosperar, mas o que impede verdadeiramente delas prosperar é o medo. Aí aparece uma oportunidade dela empreender um negócio, ela fala, ai, mas e se não der certo? Não, eu vou ficar aqui mesmo, com meu saláriozinho aqui, está tudo certo. O que impediu dela empreender? O medo. Então, se você estudar a palavra de Deus, você vai ver que Deus, ele chamou para que, com exceção dos sacerdotes, chamou o povo para empreender. Mas muitos não têm essa disposição de empreender, porque pensam assim, ai, mas vai dar muito trabalho.
E se não der certo? E se eu perder o pouquinho que eu tenho? É melhor ficar do jeito que está. O que é isso? O que paralisou? Foi o medo. E se eu investir só o que eu tenho e perder? Não, é melhor deixar guardadinho aqui. Já tem pouco e eu perder o que eu tenho. E a pessoa, ela vive com medo. Mas ela acha que ela não tem. Ela não consegue enxergar que o medo é que paralisa ela. E aí elas começam a desenvolver um bloqueio mental no que diz respeito a finanças. E elas vivem vivendo ali, ó, no conta-gotas. A mentalidade dela agora não é ela prosperar, é ela pagar as contas. Então, se a sua mentalidade é só pagar as contas, você ainda não entendeu, não extraiu as riquezas que Deus deixou para você. E aí você está só no sufoco. Já viu a pessoa quando está se afogando? Às vezes tem pessoas que estão afogando financeiramente. Ela põe a cabeça para fora, entrou um dinheirinho, perdeu, e vive assim. Está afogando. O pouco que entra um pouco, mas gasta mais. E vai indo assim. Ou seja, ainda não foi despertado, não extraiu ainda alguns princípios, não renovou a sua mente para ir além do que você tem experimentado até hoje. E aí, sem você perceber, é algo involuntário, você na sua mente, no seu inconsciente, você desenvolveu uma mentalidade, um bloqueio, um medo. E tem alguns contextos que faz com que esse bloqueio aconteça. Um deles é o contexto familiar. Talvez seu contexto familiar de formação era aquela coisa, né? Não pode, nós somos pobres, os outros são ricos, aí você fala, eu sou pobre. Você cresceu achando que você é pobre. E aí quando você cresce, você não sabe ser outra coisa senão ser pobre. Porque está na sua mente, eu vou ser pobre. E aí você vive o resto da vida com a pobreza e acomodado. E aí quando tem uma oportunidade de você prosperar, você fala, não, acho que estou acostumado assim. O ser humano tem um poder de adaptação extraordinário. E se acostuma. Se acostuma a viver com pouco. Então veja, esse é um dos pontos. E a formação familiar. Esses dias eu estava conversando com um pastor, ele estava contando um bloqueio que havia na vida dele. E ele falou assim, olha, não conseguia prosperar, porque a vida inteira, meu pai falou, está vendo esses ricos? Não tem caráter. Está vendo esses ricos? Tudo ladrão. E ele cresceu com isso. O que era isso? Era um bloqueio familiar que foi introjetado, desde pequeno. E ele falou, você tem que ser um homem de caráter. Mas ser um homem de caráter era ser um homem que não era rico, que não era próspero. E o pai dele ensinou isso durante décadas. Quando ele cresceu, ele olhava um rico, ele falava o quê? Ladrão, mau caráter, salafrário, picareta. O que é isso? É um contexto familiar que foi introjetado. E gerou um bloqueio na sua mente. E aí quando a palavra de Deus fala que você vai comer melhor dessa terra, você fala, não, uns vão comer, mas eu sou mais santo, porque eu tenho mais caráter, sou pobre. Que mentira. Que mentira. Foram contextos que foram sendo gerados, e sem perceber você desenvolveu esse estilo de vida e se acostumou. Então, né, quem tem dinheiro só pensa em si, esse é outro contexto, né? Então veja, outra questão, formação religiosa, né? Formação religiosa. Então às vezes você veio de alguma religião que é aquela, tem que ser pobre, Deus só se agrada dos pobres, vou fazer um voto de franciscano, abrir mão das riquezas, né? Quando você pensa em ofertar, você pensa em esmola. Fala, não pastor, mas eu sou de berço evangélico, cristão. Mas se você não estudar a palavra, você pode se tornar refém daquilo que você ouve.
Então, de tempos em tempos, eu já ouvi os irmãos falando, o dinheiro é a raiz de todos os males. Quantos já ouviram isso? Gostei, alguns não levantaram. Por que você pensa que a raiz é todos os males? Não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz que é o amor ao dinheiro, é diferente. O amor ao dinheiro é que é a raiz de todos os males, é completamente diferente, isso muda tudo. Projeta lá 1 Timóteo 6,10. Então, às vezes que, por uma interpretação daquilo que você está lendo, uma revelação carnal, você fala, não quero isso. Olha o que diz lá, porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. Então é o amor, é quando você coloca as riquezas no lugar de Deus, é quando você inverte a sua escala de valor. Ao invés de você buscar o reino e a sua justiça, você decide o quê? Buscar as riquezas. Então tem muita gente que fala, não pastor, eu estou buscando a prosperidade, e talvez você está buscando da forma errada, porque você colocou o amor ao dinheiro em primeiro lugar, e a única coisa que se equipara com Deus, são as riquezas, é mamon, é um demônio, e aí você está escravizado, por isso que não consegue prosperar, é o inverso, a bênção está em buscar o reino de Deus, e as demais coisas, elas vão sendo acrescentadas. Mas quando você está refém dessa questão financeira, né, a sua motivação às vezes é até equivocada. Você fala, não, eu estou lá porque Deus vai me abençoar. Ele vai abençoar sim ou não? Sim, lógico que vai. Mas, se você está com uma disposição de troca, não rola, desculpa. Deus, Ele não quer fazer uma troca. Deus, Ele quer dar porque Ele ama. Só por isso. Só por isso. Então veja. Muitas vezes esses traumas vão gerando em você essa questão de olhar para o rico e falar, não, é melhor não ser rico não. Às vezes de uma forma inconsciente você teve uma experiência ruim, traumática. Em algum momento da sua vida, algum rico foi lá e te humilhou. E gerou um trauma inconsciente. E aí você fala, eu nunca vou fazer isso com ninguém. Mas lá por detrás ficou assim, eu nunca vou ser rico para não ter que fazer isso com ninguém. Estou falando de algo inconsciente. Talvez você passou por um trauma em algum momento. Da sua infância para cá, e gerou um bloqueio, e aí você fala, não quero humilhar ninguém. Está certo o princípio de não humilhar, mas se gerou um bloqueio porque a pessoa era rica, você precisa desbloquear isso da sua vida, você precisa abraçar a palavra de Deus na sua totalidade, e aí prosperar como nunca antes. Então, porque enquanto você tem essa mente assim, você sempre vai arrumar desculpa para não prosperar. Aí você fala, nos dias de hoje é difícil. Na época do meu pai, sim que era fácil. Na época do meu pai, hoje em dia não dá. Eu fico pensando, talvez os meus netos vão pensar assim, na época do meu avô era fácil. Se eu tivesse na época do meu avô, eu teria feito o aplicativo do Uber. Mas agora não tem mais o que ser feito. O que aconteceu? A mentalidade é a mesma. Porque sempre tem algo a fazer. Deus, Ele sempre vai te dar uma sabedoria para os seus, para que eles prosperem, cuide, não falte nada. Até quando o povo estava no deserto, não faltou nada. Não faltou nada. As roupas cresciam no corpo. Todo suprimento estava ali. Então veja,
Então, essas formações erradas que muitas vezes vai acontecendo sem você perceber, por questões familiares, por traumas de experiências com algum rico, por algumas questões que você nem sabe, mas você tem medo de prosperar, medo do fracasso. E se não der certo, o que vão pensar de mim? É a reputação falando mais alto, né? Todas essas formações que vão sendo geradas erradas, vai desenvolvendo uma mentalidade, muitas vezes, que fala, não, Deus ele se agrada do pobre, eu estou assim mesmo, então tudo bem. Esse é um pensamento errado. Então veja, de fato tem pessoas que têm medo de crescer financeiramente. De fato. De fato. Às vezes Deus fala algo com você, e aí você fala, não, empreende lá. Você fala, não vou empreender não. E se não der certo? Alguém aqui já passou por uma coisa parecida com isso? Você estava trabalhando numa empresa, alguém foi lá querer te contratar. Às vezes era até para você ganhar mais, mas você se sente tão seguro onde você está, você já está tão acostumado com as pessoas, que você fala, não vou não, e se não der certo lá? Vou ficar aqui mesmo. Sabe, são coisas que acontecem muitas vezes, e o que te impede de ter novas experiências é o medo, medo de prosperar. É um negócio louco falar isso, porque quando você pergunta, todos falam, não, eu quero prosperar, não tenho medo de prosperar. Então deixa eu ver se tem algumas coisas em oculto, a respeito de prosperidade na sua vida. Você sabe que a febre, ela não é o problema. A febre é um sintoma de alguma infecção. Então deixa eu falar aqui algumas coisas, que talvez você fale, não pastor, eu quero prosperar, não tenho nenhuma não. Mas às vezes você tem uma questão o que vão pensar se eu prosperar? Está lá. Então deixa eu dar um exemplo aqui. Os irmãos que gostam de comprar muito bolsa e sapato. É os irmãos, amém? Os irmãos. Aí o irmão chega na igreja com a bolsa nova, de marca. O outro irmão vê a bolsa, o que o irmão fala? Nossa, irmão, que bolsa bonita. Aí ela apresenta o sintoma. Sabe como que é o sintoma? Eu só comprei porque estava na promoção. Sabe quanto eu paguei? O que é isso? É um sintoma, a pessoa não é livre para prosperar. Ela está preocupada, o que vão pensar se ela prosperar? É um sintoma isso. Aqueles que são livres, eles são livres. Não está preocupado com o que o outro vai pensar. Ele vai lá, compra Mercedes, para na porta. Comprei. Você não vai ver um cara comprando uma Mercedes e falando assim, você não sabe, passei, estava na promoção, eu falei, não, você não vê. Eu estou dando aqui alguns exemplos, que às vezes você acha que você é livre. Não, eu não, mas são pequenos sintomas que pode estar aí dentro, e você está preocupado, você não é livre ainda. O cara chega com uma camisa nova, aí alguém elogia, homem também elogia homem. E não é boiolagem não, às vezes fala, bonita a sua camisa, Fernandinho. Bonita a sua camisa. Quem deu risada é porque entregou a idade agora, né? Bonita a sua camisa. Aí ele fala, gostou? Então, comprei lá, comprava levava 3 e pagava 2. Comprei mais 2 aqui. Ou seja, ele está preocupado. É um sintoma. É um detalhe tão bobo, que talvez você nunca reparou, mas você age assim. Mas foi só 99,99. Nem para arredondar para o 100. Nem para contar uma vantagem por mão. Então veja.
Então veja, mas olha só como é isso daí. Você sempre está preocupado em justificar aquilo que Deus te abençoou. Se Deus te deu, Deus dá para o desfrute. Não importa o que os outros vão pensar. Mas enquanto você estiver preocupado com a opinião dos outros, você ainda está amarrado financeiramente. Pode reparar. Pode reparar. Então veja, pastor, por que você está falando essas coisas? Porque nós falamos muito esse final de semana, eu sempre falo de Romanos 12, 2. Muitos não prosperam e não comem o melhor dessa terra, porque lá em Isaías 1,19 fala o quê? Se quiserdes. Ou seja, tem gente que até quer, mas não renovou a mente e não vai desfrutar. Romanos 12, 2 fala o quê? Pastor, de novo, já sei decor. Pois é, vai ler de novo. E não vos conformeis com esse século, com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, quando a gente fala, quantos querem prosperar? Todos querem. Mas se a mente não for renovada, você continuar dando satisfação, e preocupado, e vivendo, afogando financeiramente, acredite, você escolheu viver dessa forma. E pior ainda, você se acostumou. Se acostumou. E aí a pessoa compra roupa, ela está justificando. Aí ela ganha um dinheiro extra, involuntariamente ela gasta tudo. Porque lá atrás fala assim, não, eu não posso ter. Aí ela gasta tudo. Não consegue guardar. Não consegue. É algo mais forte do que ela. Pode ganhar. Por que você acha que a maioria das pessoas que ganham na Mega Sena ficam mais pobres do que antes? Por conta da mentalidade. Por conta da mentalidade. E aí ganha o dinheiro, não consegue investir nada e aí gasta. Por quê? Fala, não posso ter. Ela não pensa isso, mas está lá dentro dela. E ela gasta tudo. Então veja, tudo isso daí são sintomas de alguém que está com essa mente bloqueada e nem sabe. Ela não gosta, ela não faz, está tudo lá. Deixa eu falar aqui o segundo. Então veja, enquanto você não romper o medo de prosperar, você não vai conseguir. Você precisa romper o medo de prosperar. E às vezes fala, mas Deus nunca deu oportunidade. Às vezes Deus deu várias oportunidades. Então eu estou aqui nessa noite, como homem de Deus, para alguns irmãos aqui. Vocês já viram eu quero te jogar do ninho. Entenda essa analogia. O que é jogar do ninho? Alguém já ouviu essa expressão? Você fala, o pastor quer me jogar para fora. Se alguém pensar que o pastor está querendo jogar você para fora, você acertou. Porque é isso mesmo. O que é jogar do ninho? O filhote, quando ele alimenta o passarinho até um tempo. Mas depois ele joga para fora do ninho. Para ver se está voando. Se não está voando, ele volta. Deus faz a mesma coisa conosco. De tempos em tempos, talvez você não esteja atento, mas Deus te dá uma oportunidade de um novo negócio, de uma nova porta de trabalho, de uma nova questão, e aí você fala, não, vou permanecer no ninho. Não vou voar. E Deus quer que você dê voos mais altos, que você prospere de fato. Mas muitos não conseguem. Eu já falei para uns 2 ou 3 irmãos aqui, irmãs incluindo, que às vezes vem compartilhar alguma coisa comigo, fala, pastor, eu estou com um negócio aqui e tal, mas eu não sei direito. Fala, mas você tem um negócio na mão? Tem. Falei, passa para mim. Ah, mas eu não sou eletricista. Eu falei, eu não preciso ser eletricista. Eu contrato eletricista. Como estão compreendendo? Não preciso. Eu não preciso ter feito uma faculdade, porque aí todos têm, mas eu não fiz faculdade. Então veja, por conta da mentalidade, você sempre vai se esconder atrás de um culpado. Você vai querer culpar o seu pai, a sua mãe, que não te deu a oportunidade de estudar, a oportunidade disso, daquilo, mas
Eu conheço inúmeras pessoas que não têm nem estudo e prosperam muito mais do que têm MBA e são PhDs em alguma área. Então uma vez o irmão, falou, você tem um negócio aí? Tem. Eu falei, dá, daí que eu empreendo. Outro dia a irmã falou, eu falei, dá, passa para mim aí que eu empreendo. Aí quando eu falo isso, alguns ficam assim, como? Como isso é possível? Basta você crer. Basta você crer. Alguns irmãos eu já falei, pede as contas e vai empreender. Pastor, você falou isso, eu tinha clareza. Que Deus estava querendo mudar a chave para o irmão prosperar. Eu vou reter a palavra de Deus? Quantos estão entendendo? Então, o que muitas vezes impede você de romper, não, é a sua mentalidade. Porque se você coloca um culpado, tentando achar um culpado da sua falta de prosperidade, deixa eu te falar, a palavra de Deus, ela cancela tudo isso. E ela fala, só se você quiser. Aí alguns não querem. Os que não querem falam, é que eu não tenho dinheiro. Que mentira maior do que essa? E Deus, quando você põe o pé nas águas, ainda que você não tenha, Deus vai te dar uma estratégia que você nem precisa de dinheiro para prosperar. O negócio é louco. É louco. Parece loucura. Mas as coisas de Deus parecem loucura mesmo. É um negócio muito louco. Então, quando você entende que você precisa romper isso daí, o que você faz? Como eu faço para romper então? Segundo ponto, você leva a sua fé. Porque a fé, a convicção que Deus é Pai, que Deus cuida, e aí você meditando, lembra quem estava aqui hoje de manhã? Você meditando, a palavra de Deus, ela começa a entrar em você, ela vai começar a te dar uma ousadia, uma convicção de que quando Deus fala, porque é diferente, quando Deus fala, é gerada uma convicção interior, que aí nada pode te paralisar. O cenário é o mesmo, uns conquistam e outros não. Por quê? Uns estão café elevada, outros estão desmotivados, estão olhando de uma forma natural. Os irmãos conhecem a passagem. Moisés liberta o povo do Egito, vão para o deserto. Chegando no deserto, em 2 anos eles chegaram lá na terra prometida. E aí ele manda os espias para lá, 12, um de cada tribo. Todos vão lá e eles têm o quê? Vem as mesmas coisas, e eles trazem até o fruto da terra. Mas aí quando eles voltam, o que acontece? Eles viram o mesmo cenário, as mesmas coisas, mas a visão era diferente, ou seja, a mentalidade era diferente. 10 dos espias chegaram e relataram: verdadeiramente a terra é muito boa, é terra que emana leite e mel, mas as cidades são fortificadas. Lá tem os heteus, os jebuseus, os amorreus, os filhos de Anak, que eram os gigantes, que aos olhos dele, eles eram como gafanhoto. Eram como gafanhoto. Mas aí, quem que se levanta na hora lá? Josué e Caleb. Caleb fala: eia, subamos e possuamos a terra. Que coisa louca. O mesmo cenário, a mesma pressão, a mesma dificuldade, mas porque 2 pessoas tinham uma mentalidade, que mentalidade, o que estava dentro deles? Era a promessa de Deus, que eles iam possuir a terra que emana leite e mel. De todos esses, quem é que verdadeiramente possuiu? Só Josué e Caleb entraram. Porque eles decidiram crer. Isso fala de mentalidade. Todos poderiam fazer uma adaptação aqui. Se quiserdes, vai entrar na terra prometida. Só 2 quiseram.
Os outros falaram, ah, não, é difícil demais. A primeira cidade é Jericó. Os historiadores dizem que passava uma carroça em cima. Uma carroça. Como que nós vamos conquistar essa cidade tão forte, tão poderosa? Mas aqueles que creram, conquistaram aquela cidade sem desembainhar uma espada. Só porque creram, o Senhor foi dando as estratégias necessárias para que eles conquistassem aquela cidade. Só porque creram, só porque decidiram possuir a terra que Deus deu. Sabe, Deus, quando Ele te coloca num lugar, é para que você possua a terra. É para que você coloque a planta dos seus pés e Ele te dê verdadeiramente essa terra por herança. Que coisa poderosa, que coisa extraordinária. Então, o que fez a diferença no final das contas eram aqueles que creram na palavra de Deus. Então, quando você crê e Ele está te dando uma opção, se quiseres, quantos querem? Eu quero. É uma questão de posicionamento. E aí você leva a sua fé para experimentar. Nós passamos aqui no jejum, falando tantas coisas, eu creio que muitos aqui levaram a sua fé para evangelizar, para experimentar, para gerar um discípulo. Quantos querem elevar a sua fé nesses dias? Pois é, mas você precisa também elevar a sua fé para romper nessa questão financeira, porque já está à disposição. A Bíblia diz que os campos estão brancos, e o que está faltando são os ceifeiros, são os trabalhadores. E aí você fala, eu quero ser um desse trabalhador. Já está à disposição as vidas, aí você leva a sua fé. Ontem nós deu exemplo aqui de manhã, e eu falei aqui um negócio que ontem à noite, aí o Lucas chegou hoje de manhã e falou, pastor, você falou aquilo lá. Eu recebi aqui o post aqui pelo Instagram aqui do Encontro com Deus, já mandei para um amigo meu, ele já respondeu, ele falou, eu quero ir. Já perguntou, quanto que é o preço? Ele quer ir. Ou seja, os campos estão brancos. O Lucas aumentou a fé dele, foi lá e falou, e agora vai colher. Na questão financeira, se você levar a sua fé, renovar a sua mentalidade, é da mesma forma. Isso não quer dizer que não vai dar trabalho. Não vai dar trabalho. Ah, mas eu não tenho como romper. Pois é, aquele povo derrubou Jericó sem desembainhar uma espada, só seguindo a direção, só ruminando a palavra. Deus deu a direção. Ah, vamos levar a espada para derrubar? Não, falou, leva um cântaro, que era um vaso, leva uma tocha dentro dele, e a trombeta. O que isso aponta? Quer prosperar? Seja cheio do Espírito Santo, tem intimidade com Deus, ouça aquilo que Deus tem verdadeiramente para você, não aquilo que a sua alma tem, porque se você andar segundo a sua alma, nós ministramos isso hoje, talvez você quebre a sua cara, mas se Deus te dá uma direção e você seguir a palavra, certamente você vai prosperar. Pedro pescou a noite inteira, não pegou um peixe, especialista, mas diante da palavra de Deus, ele lançou as redes, e o barco quase afundou. E ali achou algo extraordinário, né? Porque diz que colheu tanto peixe que eles estavam quase afundando, tiveram que chamar outros. Então veja, Deus tem uma medida de prosperidade para você, seguindo a palavra dele, crendo, que transborda o seu barco e abençoa os outros. Por quê? Porque o princípio de abençoar é de Deus. É de Deus. Deus te chamou para ser um abençoador. Então existe algo sim já à sua disposição, basta você se apropriar, basta você querer, basta você falar, agora eu entendi, agora eu renovei minha mente, agora eu me quebrantei, vou gerar fé, eu vou ampliar os meus negócios, ou vou abrir um outro. Deus vai te dar as ferramentas necessárias para isso. Então não é só para ganhar vida, mas também para prosperar. E é algo tão interessante, irmãos. Alguém aqui conhece algum judeu miserável? Paupérrimo? Pobre? Condição mais ou menos? Por quê? Por que judeu prospera? Na mesma terra que você está. Já parou para pensar isso? Já parou para pensar que
Eu não estou falando aqui da questão deles reconhecer Jesus como Senhor e Salvador. Não estou dizendo isso, estou falando da mentalidade do povo de Deus. Quer queira, quer não, os judeus é o povo escolhido de Deus. E o povo escolhido de Deus foi colocado uma mentalidade. Nós somos os filhos da adoção. E nós precisamos renovar nossa mentalidade para ter a mesma mentalidade. Então, vê, se você olhar a maioria dos prêmios Nobel foi judeu que ganhou. 20% é tudo judeu. Todo avanço tecnológico, literatura, física, medicina, tecnologia, é tudo judeu. O que eles têm? Eles têm a mentalidade do povo de Deus. Por isso que você não vê judeu pedindo esmola na rua. Eu tinha um amigo meu que era judeu. O pai dele era rico. Rico. Só que ele tinha uma mentalidade assim. O irmão dele, eram 2 irmãos. O irmão dele é o seguinte: o cara desfrutava de tudo o pai. E ele não pediu R$1 para o cara, para o pai dele. Ele falou: pô, mas por que você tem esse carro e seu irmão tem aquele? Ele falou: não, porque esse eu comprei com o meu dinheiro. Eu falei: mas, não, que lá foi meu pai que deu. E ele falou assim: não quero nada do meu pai. Eu penso que ele tinha um problema de relacionamento com o pai dele. Mas, irmãos, nunca pegou um centavo do pai, nunca. Mas esse cara, onde ele começou a colocar a mão, quando ele começou a trabalhar, ele prosperava. Prosperava de uma forma abundante. Por quê? Por conta da mentalidade. Não colocou a culpa no pai, na mãe, no cachorro, no papagaio, no vizinho, nada. Ele simplesmente, alguma coisa tinha nele que ele sabia que ele ia prosperar. E ele empreendia. Eu lembro que, não sei se o André já trabalhava lá, mas ele trabalhou na CVC uma época. Ficou alguns anos lá. Ele era um argentino que morava no Brasil, então ele falava espanhol, falava português, falava inglês, falava hebraico, que era judeu, e falava um pouco de dinamarquês. E ele foi trabalhar, aí trabalhou na CVC. Lembrei agora aqui, falando aqui. E aí eu sei que ele ficou um tempão lá, e chegou uma época que eles mandaram ele lá para Bariloche, ele ficava lá, deixaram ele lá na central, ele coordenava uma equipe lá e tal. Aí passou a temporada, ele ficou tirando xerox. Na época, irmãos, estou falando de 20 e poucos anos atrás, ele ganhava uns R$4.000, era muito dinheiro. E aí ele chega e fala assim: vou pedir as contas. A gente, como assim vai pedir as contas? Não nasci para tirar xerox. Quantos queriam? Nos dias de hoje, ganhando R$4.000 para tirar xerox. Mentalidade. A mentalidade dele é assim: não, tem mais coisa para fazer. Não era crente, mas a mentalidade dele tinha algo lá, instalado no software. Pediu as contas. E aí, nessas viagens lá, ele conheceu muitas pessoas, muito relacionamento. E aí um cara bom de relacionamento. Então ele recebeu lá o diretor da Sony, os grandes diretores lá em Bariloche, não sei o quê, e os caras gostaram dele. Ele falou: você pode... Ele montou uma empresa só de carro blindado. Na época das Olimpíadas, ele alugou não sei quantos ônibus, que vieram não sei quantas pessoas de fora. O cara prosperou abundantemente, do dia para a noite. Como isso? Mentalidade. Ele era crente? Crê em Jesus? Não. Mas ele faz parte do povo de Deus. E tinha uma mentalidade lá. E por isso que prosperava. Então, algumas questões: pastor, mas eu não sou judeu. Eu não sou judeu. Talvez você está pensando nisso agora. O que eu tenho a ver com os judeus? Por isso que eu estou nessa situação, pastor. Porque se eu fosse judeu, eu não estava nessa situação. Oh, Deus. Então veja,
Projeta para mim Gálatas, capítulo 3, verso 29. Quantos aqui são de Cristo? Dá uma glória a Deus aí. Olha o que diz. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão, e herdeiros segundo a sua promessa. O que a palavra de Deus está dizendo? Que a mesma promessa que está sobre a vida de Abraão, está sobre a sua vida. A mesma promessa que está sobre a vida de Abraão, judeu, também está debaixo da sua vida. Tá, mas talvez você não tenha tido essa revelação ainda. E aí você está pensando como o mundo pensa. Está dizendo que isso é só o povo de Deus. Deixa eu te falar, você é povo de Deus. Você é filho de Deus. Mas talvez você está naquela posição do filho adotivo, que está traumatizado, porque, não. Eu me sinto mais amado ainda, porque a Bíblia diz que nós somos filhos da adoção. Eu sempre falo, o adotado é mais amado, que quis verdadeiramente. Então veja, eu sou o mais amado. Quantos aqui se sentem mais amados por Deus? Sabe, queridos, então, muitas vezes, né, você tem aquela mentalidade, então você precisa aumentar, elevar a sua fé. Precisa. Para prosperar. Precisa renovar a sua mente. Então, muitas vezes é questão dessa mentalidade. E quando você mudar a sua mente, você começa a aplicar fé para prosperar. Diante dos novos desafios, você vai orar, e você vai ter uma clareza, como o sol do meio-dia, que é da parte de Deus, e aí você vai, e as portas vão se abrir. Pastor, e as dificuldades? Você vai romper. Mas você precisa ter clareza, que é de Deus, que não é segundo a sua vontade, amém? Então veja, você precisa crer que você vai crescer e vai prosperar em todas as áreas da sua vida, você crê nisso? Então veja, a questão de prosperidade não tem a ver só com uma questão financeira. Se você já fez o curso de prosperidade à maneira de Deus, a prosperidade, ela tem a ver com cada quadrante da sua vida. É você ser exitoso sim na questão financeira, mas essa não é nem a principal. É você ser exitoso no seu casamento, é você ser exitoso nos seus relacionamentos com o pai, com o filho, é você ser exitoso em cada área da sua vida, é você prosperar em cada área. É cada ano o seu casamento se tornar melhor, o relacionamento com seus filhos melhor, as suas finanças melhor. Isso é prosperidade. Um dia o irmão falou, pastor, eu estou muito frustrado, acabou o ano aqui e eu estou no vermelho ainda. Não prosperei. Eu falei, porque tem pessoas que não enxergam que estão prosperando. Ele falou, eu tinha uma dívida no começo do ano de 80 mil, e meu alvo era pagar toda a dívida. E eu ainda estou devendo 20 mil. Eu falei para ele, você acha que você não prosperou? Você deveu 80, está devendo 20, glorifica. Ingrato, miserável. É ingratidão. Aí ele falou, é verdade. Então, às vezes, a nossa mentalidade, a gente quer colocar a culpa no diabo. O diabo, coitado do diabo, às vezes. A questão não é diabo, é aquilo que ele coloca na sua mente, que ele te aprisiona. Já contei uma história aqui, um dia o irmão falou, pastor, o diabo, vamos repreender o diabo, por quê? Não, bati o carro e não sei o quê. Eu falei, qual o problema? Não, pastor, você não está entendendo, eu bati o carro. E agora eu vou ter que gastar não sei quanto. Eu falei, você tem o dinheiro? Ele falou, tenho. Eu falei, qual o problema? Não, pastor, repreende. Eu falei, irmãos, deixa eu te falar. A Bíblia fala para em tudo dar graças. Sabe quantas pessoas queriam chegar na roda dos amigos e falar, rapaz, bati o carro. Porque às vezes o cara nem tem um carro. Mentalidade. Se eu tenho, porque Deus me deu, se bateu, no mundo 3 aflições, mas eu vou vencer, vou arrumar, vou vender e vou comprar um outro melhor. Qual o problema? Mas tem uns que não podem fazer nada. E aí tudo é culpa do diabo. Sei que estava olhando o celular e o culpado é o diabo. Se você seguisse as regras, não teria batido. Quantos estão compreendendo? Então veja a mentalidade.
Ao invés de chamar a responsabilidade para algumas coisas, fica arrumando o culpado. É o diabo, é o pai que não deu estudo, não deu oportunidade, e não sei o quê. Porque quando eu era pequeno, eu morava lá em Barbacena, e, né, enfim. Cheio de mimimi. Mas aquilo que Deus verdadeiramente chamou, que é prosperar, você está em dúvida, se é para você ou não. Oh Deus. Então veja, minha esposa já olhou para mim agora que eu vi o horário. Vocês me dão mais, quem me dá mais 5 minutos aqui? 5, 10, 15, 20, 30, vai sobrar. Vamos embora. A pilha? Tá. Então veja, terceiro aspecto e último, seja um canal desobstruído para as riquezas do reino. Pastor, como é que eu faço isso? Isso depende de você, se quiserdes. Se quiserdes. Então tem coisas que você precisa sim, querer, desejar e se posicionar. Porque se você for movido pelos seus sentimentos, deixa eu te dar uma notícia. Os seus sentimentos são tolos, são burros. Vou dar um exemplo aqui. O médico fala para você que você não pode comer aquela pururuca, aquela panceta. Você vai no churrasco e chega lá, o que você faz? O que você faz? Você come. Mas ele fala, vai passar mal. Você fala, mas é só um pedacinho. É 2, é 3, é 4. O que é isso? Movido por sentimento. Então os seus sentimentos, o coração do homem é enganoso. E aí às vezes você tem um sentimento equivocado a respeito de Deus, a respeito da fidelidade de Deus, e aí você se torna alguém avarento. Você deixa os seus sentimentos faz com que leve a você não confiar em Deus. Os seus sentimentos faz com que você confie no pouco que você tem nas mãos. E não desfrute dos princípios que Deus já estabeleceu para o homem. E aí você senta num ciclo o quê? Fica patinando, patinando e patinando. Então veja, irmãos, Deus te deu essa terra, esse lugar, para que você prospere. Então, nós vivemos num país tão rico, e aí você pode falar, pastor, mas agora nós estamos aqui com uma questão que não está muito bem, os investidores estão recolhendo dinheiro, os não sei o quê. Irmãos, deixa eu te falar, os judeus é o povo mais rico da face da terra. O banqueiro mais rico do Brasil era o quê? José Safra. Eu traduzi, é José. Joseph Safra. Então veja, um judeu que saiu lá para prosperar aqui. Tantas outras pessoas de outras nações têm vindo para cá para prosperar aqui. Chineses, japoneses, tantos descendentes vêm para cá para prosperar aqui. Aquilo que você acha que a terra está ruim, muitos estão achando que é o melhor lugar da face da terra. É tempo de oportunidade. Tempo de oportunidade. Quantos árabes vêm para cá para prosperar, mas você fala, eu não, está difícil. Pronto, você já liberou. A língua pode liberar palavras de vida ou palavras de morte. Quantos estão compreendendo? Então veja, tudo é uma questão de você entender e saber que Deus te chamou. Então deixa eu te falar, essa questão de olho gordo, de não sei o quê, para com isso, renova a sua mente. Não prospera quando o olho gordo da vizinha, viu? Tem um zóio que até salta, pastor, para com isso. Onde está Deus na sua vida? Essa coisa de olho gordo, não conta para ninguém, viu? O que é isso? É coisa familiar. Sua mãe fala, olha, não conta para ninguém, porque senão vai ter olho gordo. E aí a coisa não dá certo. Aí você fala, não posso contar para ninguém. Mas a palavra de Deus diz o quê? Porque eu criei, então falei. Porque eu criei, então falei. Quando eu fui montar minha empresa, eu falava para minha esposa, estou querendo comprar essa máquina. Não tinha um couro para cair em cima. Não tinha um gato para puxar pelo rabo. Não tinha nada. Mas eu tinha o quê? Eu tinha fé, vou comprar. Já contei algumas experiências aqui para os irmãos. Comprei sem dinheiro. Eu vou ter daqui uns 3 meses. Eu nem sabia, nem tinha vendido ainda. Mas porque eu criei, eu falei,
e Deus moveu. Quantos estão compreendendo? Então, é tudo uma questão de mentalidade. Tudo uma questão de mentalidade. Então, veja aqui, a questão de você não se posicionar diante da palavra de Deus, sendo fiel a Deus, naquilo que são os princípios de dízimo, de oferta, sabe que a sua infidelidade tem feito com que a prosperidade tenha ido para outras nações. A infidelidade do povo, a infidelidade dos filhos de Deus tem feito com que outros prosperem, saindo de outras nações para cá. Mas a Bíblia diz outra coisa. Diz outra coisa. Então veja. Procurando aqui um versículo aqui, fugiu. Então veja. Isaías 61:6. Olha o que diz Isaías 61:6. Mas vós sereis chamados sacerdotes do Senhor. Quantos aqui são sacerdotes do Senhor? E vos chamarão ministros de nosso Deus. Comereis as riquezas das nações e na sua glória vos gloriareis. Ou seja, está dizendo que você vai comer não somente da sua terra, mas também das nações. Mas por conta da infidelidade do povo, tem invertido esse papel. As outras nações têm vindo se alimentar na nossa terra. Então existe uma palavra sim, é um posicionamento espiritual, onde você decide se você quiser, é se você quiser. Então tem muitas coisas que as pessoas falam, os juros é ruim, pastor. O que eu vi de gente reclamando porque a taxa Selic chegou a 13,75, não estava na história. Agora eu te pergunto, os juros altos é bom ou ruim? Ninguém responde. Fala o pastor com pegadinha. Depende em que lado da moeda você está. Depende em que lado da moeda você está. Depende o tipo de pensamento e estilo de vida que você está vivendo. A taxa Selic é boa ou ruim? Por que depende? Porque se você estiver endividado, devendo para o banco, é ruim. Os juros vai te corroer. Mas, se você sair da posição de devedor para abençoador, para investidor, aí é joia. Aí é ótimo, sabe por quê? Porque aí a palavra de Deus, ela começa a se cumprir na sua vida, porque você mudou a sua mentalidade de devedor, e agora se tornou um investidor, um abençoador, e aí a palavra de Deus diz o quê? Que o Senhor dá aos seus enquanto? Onde está isso, pastor? Está na Bíblia. Salmo 127, verso 2, projeta para mim. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão, que penosamente granjeaste, aos seus amados ele dá enquanto dormem. Existe uma posição de quando você é amado, você confia plenamente em Deus. Todos os filhos que sentem amado, pega uma criança pequena, coloca aqui em cima, o pai fica lá embaixo. Fala assim, vem, o que o filho faz? Plum! Ele pula, porque ele sente confiança no pai, ele crê que o pai vai cuidar, vai segurar ele, crê plenamente. Então quando você confia no pai, aquilo que o pai fala, você faz. Então muitos não dizimam e não ofertam, porque não creem, que verdadeiramente Deus é um Deus abençoador. E aí você fica naquela posição, mas se eu der isso não acontecer, você está na base da troca. Quando você confia, e Deus fala, olha, eu vou te dar 100%, desses 100 você vai ficar com 90%, 10% é dízimo, e você tem liberdade para ofertar, a oferta ela abre os céus, ela abre os céus. Eu estava agora ali, eu perguntei para os irmãos lá, tem algum visitante hoje?
Falou, pastor, está cheio de visitante. Eu falei, nossa, justo hoje, nunca falo. Eu falei, Deus, me dá um sinal. Estava orando ali. Aí antes de ver, eu olhei. O cara que é o maior ofertante dessa igreja, que nem é da igreja, que mandou uma oferta quinta-feira, mandou uma outra hoje. Eu falei, obrigado, Senhor. O seu povo precisa renovar sua mente. Então veja, essa questão da confiança, talvez você fale, eu confio, mas quem confia, segue o que o Pai fala, segue a direção. E tem uma coisa, eu vou fazer uma analogia aqui, irmãos, que quantos aqui confiam quando você deposita o seu dinheiro no banco, que ele vai estar lá? Se você tem uma conta num banco, você não confia? Você deposita o dinheiro lá e o dinheiro vai estar lá. Até 250 mil, até o governo federal garante, por CPF. Então veja, você garante, você sabe que está lá. E quando você precisa do recurso, o que você faz? Você vai lá e saca. Você vai lá e saca. É assim ou não é? Funciona assim? Então veja, no mundo espiritual, é mais ou menos assim que funciona. Deus, Ele deposita uma enorme quantidade de dinheiro, que está aí. E quando Ele precisa, para pagar as suas questões, para o reino de Deus avançar, Ele vai lá e saca 10%. Estou fazendo aqui uma analogia para você compreender. E aí o que acontece? Pastor, eu nunca prospero, mas aqueles que são fiéis, eles sempre prosperam. Os maiores ofertantes são os que mais prosperam. Por que isso? Porque eles se sentem amados, tão gratos por aquilo que Deus deu tanto para eles. Eu vou dar 10%, vou ficar com 90%. Eu vou ofertar mais tanto, e eles prosperam cada vez mais. Cada vez mais. E aí você fica pensando, como isso pode acontecer? Não sei, só sei que é assim. Como diria Chicó. Só sei que é assim, irmãos. É uma questão de você experimentar. É uma questão de você renovar sua mente. É uma questão de você ir além daquilo que você tem vivido hoje. E aqui eu não vou ficar pregando, Velho Testamento, Malaquias 3:10, fazei prova de mim. Não estou falando para você fazer prova. Eu estou falando para você se sentir amado. Amado. Os amados confiam no Pai, se lançam. Se tornam fiéis, se tornam tal como. Então o que eu estou falando aqui, não é para, não é para trazer peso de condenação para a sua vida, muito pelo contrário, é para te despertar para um tempo novo, porque esse é o ano das portas abertas, esse é o ano que muitos vão prosperar, mas quem que vai prosperar? Só aqueles que querem. Projeta lá Isaías 1:19, se quiserdes, o texto é claro, muitos não vão querer, muitos não vão querer. Então, raramente eu fiz o que eu vou fazer hoje. Eu vou tirar os dízimos e as ofertas agora. E diante da palavra, você precisa se posicionar. Quantos estão compreendendo? Sabe por quê? Pastor, mas eu estou me sentindo... Não se sinta, sinta livre. Sinta-se livre. Os nossos visitantes, sinta-se livre. Mas aquilo que Deus está falando conosco como igreja... é para nos levar a um patamar da igreja mais próspera, São Caetano do Sul. E aqueles que creem vão experimentar. Alguns falam, eu não creio. Sabe o que vai acontecer? Os que creem vão prosperar ainda mais. Porque a hora que precisar, o Senhor fala, eu tenho depositado ali. Quantos estão compreendendo? Aleluia. Sabe, eu quero orar por você nessa noite. Se tiver alguém no louvor, sim. Eu vou tirar os nossos dízimos e as nossas ofertas. E eu queria que você trouxesse, ficasse aqui à frente, para nós orarmos, amém? Pastor, eu já dizimei no Pix e tudo mais, vem para frente também, né? Pastor, eu não tenho nada. Vem numa posição de fé que você vai ter e vai prosperar. Isso é uma posição. Aleluia. Pode ser. Então veja, agora a Bíblia fala para nós darmos com
alegria. Amém? Então nós vamos colocar uma música alegre agora, e você vai se posicionar. Amém? Então sai do seu lugar, fique aqui à frente também. André, põe um pouco mais para cá. Traga os seus dízimos. Você que trouxe seus dízimos, vai ficando para o lado, né? Porque nós vamos orar aqui a bênção que já está liberada sobre a sua vida. Você só está se apropriando. Amém? Livres pra correr. Ninguém está correndo. Livres pra dançar. Livre pra viver por ti. Eu sou livre. Eu sou livre. Vai lá. Livre pra correr. Livre pra dançar. Livre pra viver por ti. Eu sou livre. Eu sou livre. Olha a onda, vamos lá. Eu sou livre. Aleluia. Eu sou livre. Aleluia. Nós vamos orar agora. Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado, Deus, pela tua palavra, e nós oramos, ó Deus, para que nós possamos renovar a nossa mente, termos revelação e mudarmos, ó Deus, e experimentarmos dessa bênção que já está à nossa disposição, Senhor. Nos dê sabedoria, nos dê clareza, que teu Espírito Santo possa nos conduzir nas tomadas de decisões, que não seja, Senhor, a nossa vontade, mas sim a tua, Senhor. Nós queremos fazer a tua vontade, Senhor. Por isso, como filho amados que somos, nos conduz, nos ensina, nos instrui, Senhor, para que nós possamos viver de uma forma abundante. Tua palavra diz que nós estamos debaixo da bênção de Abraão, e a bênção de Abraão é: ser tu uma bênção. Fala para a pessoa do seu lado: ser tu uma bênção. Aleluia, glória a Deus. Deixa eu dizer algo aqui, irmãos. O Kleber está aí? Cadê o Kleber? É o seu. Ah, não reconheci a camiseta. Me lembra, vamos ver se a gente consegue encaixar o curso de finanças esse semestre. Amém? Talvez a gente dê de segunda-feira o curso de finanças para abençoar a sua vida. Amém, queridos? Você que crê que é um tempo novo, uma das portas abertas, dá um glória a Deus em nome do Senhor Jesus. Aleluia! Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Irmãos, você que ficou 40 horas sem comer e acha que comeu pouco no almoço, eu tenho uma boa notícia para você. Alguém está sentindo algum cheirinho do pernil da Dona Elisa? Está sendo vendido os lanches lá, que vai ser revertido abaixa um pouco. Vai ser revertido 100% para a inscrição dos nossos jovens. Muitos jovens não têm recurso para ir, eles estão fazendo essa cantina, né? Alguns irmãos doaram pão, outra carne, e vai ser revertido 100% nas inscrições dos jovens. Amém? Tenha uma semana abençoada em nome do Senhor Jesus, e esteja pronto para prosperar como nunca antes, em nome de Jesus. Aleluia.